Quando você está aí captando o som de um instrumento ou o som da sua voz, tem um termo que chama headroom. Interfaces de áudio de nível profissional possuem um amplo headroom. Mas será que você sabe mesmo o que significa esse termo? No vídeo de hoje, nós vamos fazer o review de uma interface de áudio de nível profissional cuja história cruzou até o caminho dos Beatles. Está falando da interface de áudio Clarity Plus 2 Pre. Nós vamos ver como é que o generoso headroom dessa interface que pode ajudar nas suas produções musicais, depois da vinheta. Esse vídeo aqui contou com o apoio da loja virtual de instrumentos musicais Music Company. Se você curtir tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo a respeito desse equipamento, depois dá um pulo lá no site dos caras para você pegar mais algumas informações. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. A história da Clarity Plus, ou melhor dizendo, da marca que projetou esse equipamento, começou ali por volta de 1985. Quando um certo produtor musical abordou o lendário engenheiro eletrônico e empresário britânico Rupert Neve, solicitando que ele criasse módulos personalizados para o console de gravação que ele estava utilizando e um equalizador de microfone que apresentasse baixo ruído e ampla largura de banda. Esse produtor era ninguém mais, ninguém menos do que Sir George Martin. George Harry Martin foi um produtor musical, arranjador, compositor, engenheiro sonoro, músico e maestro britânico, e durante muito tempo foi produtor e braço direito dos Beatles, considerado aí por muita gente de forma carinhosa aí como sendo o quinto Beatle. Caso você também não saiba, Hubert Neve foi um designer pioneiro de equipamentos profissionais de gravação de áudio. Ele projetou equipamentos analógicos de gravação e mixagem de áudio que eram procurados por músicos profissionais, técnicos de gravação no mundo todo. Equipamentos esses que foram premiados várias e várias vezes. Equipamentos esses que são amplamente utilizados até hoje. Enfim, muita coisa rolou nessa história, hein? Mas o que importa é que da parceria desses dois gênios aí da produção musical nasceu a marca Focusrite. Ou seja, a Clarity Plus, essa interface de áudio aqui, é uma interface de áudio que carrega na sua bagagem uma história de muito valor. E eu disse valor. Sim, porque valor é diferente de preço. Estou falando isso porque, principalmente aqui no Brasil, esse lance de preço é um problema meio sério, hein? Principalmente quando o assunto é falar de equipamentos de nível profissional. Os equipamentos são sempre projetados para um mercado, né, calculado em dólar, não em real. E aí tem muita gente colocando aí nos comentários dos vídeos aqui no canal que esses equipamentos de nível profissional que a gente apresenta aqui no canal, eles possuem um preço muito alto e às vezes não é muito condizente com os recursos que o equipamento oferece. Mas esse é um problema crônico que afeta tudo aqui no Brasil, não apenas equipamentos de produção musical. Isso acontece, por exemplo, também com o programa de produção musical que você utiliza. A relação custo-benefício desse programa foi pensado em dólar. Infelizmente, os políticos desse país só pensam no bolso deles e esse monte de imposto abusivo que a gente tem aqui no Brasil afeta diretamente o nosso entendimento e a lógica por trás desse lance do custo-benefício desses equipamentos. Aqui no nosso canal, o objetivo é falar do valor desses equipamentos, não do preço deles, do avanço tecnológico que marcas como a Focusrite proporcionaram para o mercado de produção musical, da evolução dos enormes consoles de mixagem lá da década de 80, direto aí para o seu home studio com equipamentos como esse daqui. Equipamentos que foram projetados por profissionais de altíssima qualidade, profissionais premiadíssimos, que antigamente eram inacessíveis para a maioria de nós, mas hoje em dia, graças à genialidade desses caras, você consegue gravar, produzir, mixar, masterizar, distribuir, divulgar, tudo aí no conforto do seu home studio usando um equipamento como esse. Qual é o valor disso, dessa evolução toda? Interface de áudio Clarity Plus 2 Pre. No início desse vídeo aqui eu falei que essa interface de áudio que possui um generoso headroom. O termo headroom se refere à quantidade de espaço disponível na faixa dinâmica de um sinal de áudio antes que ele comece a distorcer ou saturar. Algo que você precisa tomar muito cuidado quando você está produzindo uma música. O headroom é uma espécie de uma zona de segurança. A distância entre o volume final dos picos da sua mixagem e o volume digital máximo é medido em 0 decibéis. O ideal é que você produza a sua música, ou mixe a sua música, né, com no máximo menos 6 decibéis, para que depois, quando você for masterizar essa música, você tenha ali espaço suficiente ou headroom para fazer ali os ajustes finais da sua música. Ao contrário, você pode acabar com uma música aí, com algumas distorções indesejadas, que a gente chama de clipping, né? Clipar a música. Se você nunca tinha ouvido falar desse termo headroom, se você tiver curiosidade para saber como é que configura isso aí no seu programa de produção musical,
ou numa interface de áudio como essa daqui, coloca aí nos comentários que eu vou ter muito prazer de fazer um vídeo só para falar desse tema para você. Na interface de áudio Clarity Plus, o headroom refere-se à relação que existe entre a margem de ganho disponível nesses dois prés de microfone Clarity XLR aqui, selecionáveis para entradas de instrumento de linha ou raiz-I, são essas duas entradas analógicas combo aqui na frente, incluindo esse botão aqui de Phantom Power, 48 volts, para fornecer energia caso você conecte um microfone aqui na interface, com as 4 saídas balanceadas TRS na parte traseira, livres de zumbido, para monitoramento, mixagem e masterização impecáveis. Ideal para você poder monitorar com pares de diferentes tipos de monitores. Se você não sabe para que serve uma conexão balanceada, que eu acabei de falar, um cabo balanceado, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui do canal onde a gente fala exatamente sobre esse assunto. Não adianta nada você sair aí e comprar uma interface de áudio como essa daqui, sair plugando um monte de cabo errado aqui na interface. Você não vai estar utilizando a qualidade que esse equipamento aqui é capaz de entregar. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, depois dá uma olhada lá. É exatamente nessa relação de dBVU na entrada do sinal analógico versus o dBFS que sai aqui por esse cabo USB. Esse sinal que já foi processado aqui dentro da interface. É que mora esse lance do headroom, quando essa conversão acontece aqui dentro. Na Clarity aqui é possível aumentar esse ganho de entrada aqui do sinal, o ganho dos pré-amplificadores, sem que o sinal se torne distorcido ou saturado. Basta utilizar esses dois knobs localizados aqui na frente, independentes, são capazes de oferecer um alcance dinâmico de 124 decibéis. É bastante coisa. Um poderoso headroom com bastante espaço para você capturar desde frequências mais sutis até sons bem mais altos. Um diferencial aqui nesses knobs são esses LEDs que indicam caso você esteja clipando o sinal, né? Como a gente acabou de falar, esteja ultrapassando esse limite do headroom. Esses LEDs ajudam bastante, são bem úteis. É legal quando você está gravando, acompanhar visualmente, né, o que está sendo captado ali pela interface. É um pequeno detalhe que pode te ajudar bastante aí quando você está gravando. Se você está curtindo o conteúdo desse vídeo até aqui, por favor, deixa um joinha aí para que esse vídeo chegue para mais pessoas. O Plus do nome Clarity Plus aqui dessa interface difere essa interface da sua antecessora, dentre outros detalhes, refere-se aos dois módulos que ela possui, proporcionando conversores AD, DA independentes, com uma resolução máxima de 192 kHz para taxa de amostragem, 24 bits para profundidade de bits, com mais ganho, mais alcance dinâmico e com uma resposta de frequência que vai de 20 Hz a 35 kHz, tanto nos inputs, entradas, quanto nos outputs, nas saídas, incluindo uma saída balanceada frontal para fones de ouvido, também conta com um knob para você monitorar o volume, igual esse outro botão maior aqui para você monitorar o volume quando você estiver gravando, independente dos volumes de input aqui. No painel frontal, você ainda encontrará esses LEDs aqui, indicando a entrada de linha ou instrumento, quando você conectar um instrumento aqui, assim como a função Air, uma espécie de equalizador, um filtro, que pode dar uma clareza extra aí, equalizando algumas frequências mais altas. Daí o porquê do nome Clarity da interface. Para ativar essa função Air, basta você acessar o programa que vem junto com a interface. Esse programa roda tanto em Windows quanto em Mac. Inclusive, é nesse programa, Focusrite Control, que você vai conseguir alterar a taxa de amostragem, a profundidade de bits, os volumes de input e output e por aí vai. Um programa bem intuitivo, bem fácil de usar. Na parte de trás desse equipamento você também vai encontrar a tradicional conexão MIDI de 5 pinos, ideal para você conectar aquele tecladão anos 80 que você tem guardado no seu home studio. Assim como uma conexão ótica TOS-Link, ideal para expandir os inputs e outputs dessa interface, caso você venha a precisar de mais conexões aí no seu home studio. Também tem uma conexão USB tipo C para você utilizar com o seu programa de produção musical e uma conexão de 12 volts, que possibilita que você utilize essa interface conectada a uma tomada, utilizando uma fonte de alimentação externa, fonte essa que vem junto com a interface. E aqui atrás tem mais um detalhe que eu considero uma mão na roda, algo que eu acho que todas as interfaces de áudio deviam ter. Um botão de power para ligar e desligar a interface. Eu particularmente acho esse botão muito útil. Como eu disse agora há pouco no vídeo, o lance do valor dessa interface, desse equipamento, o lance da história da Focusrite, que tem a ver até com essa cor vermelha aqui do equipamento, somado às 7 marcas parceiras da Focusrite, resulta sem dúvida nenhuma num equipamento de produção musical profissional de muita qualidade sonora, capaz de agregar muito nas suas produções musicais. Se você nunca utilizou essa interface aqui, sugiro que você faça um teste aí para conhecer
conhecer de perto a qualidade desse equipamento. Lembre-se que preço é apenas o dinheiro que você investe em algum equipamento, enquanto que valor é aquilo que você considera que realmente vai agregar para o tipo de trabalho que você for fazer. É algo assim muito pessoal, que só você vai poder determinar qual que é o melhor equipamento para o tipo de música que você está produzindo. Isso é valor. Pegue o máximo de informação possível que você puder a respeito de um equipamento e escolha o seu equipamento com sabedoria. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ativa o sininho aí para você ser notificado toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.